Python para iniciantes, vale a pena? Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma visão concreta para que você consiga decidir se vale a pena você começar a estudar Python ou não. Meu nome é Daniel, eu sou programador Python, sou gestor de produtos, sou empreendedor, enfim, atuo na área de tecnologia há mais de 15 anos e nesse vídeo aqui eu vou te trazer uma visão geral sobre as vantagens e desvantagens de se usar Python. Se você já começou a estudar programação ou já fez aqueles cursos de lógica, você já sabe que a programação ela é muito parecida com a forma como a gente conversa, né, como a gente fala. Só que algumas linguagens elas criaram um nível de abstração tão intenso, tão profundo, que fica difícil, inclusive, você transpor o seu pensamento para o código. Se você pegar linguagens mais baixo nível, como Assembly, eu diria até o C, talvez seja um pouco mais difícil. Você vai ter dificuldades de conectar o teu pensamento com o código-fonte. E aí, quando você quiser criar aquele aplicativo ou quiser fazer uma análise de dados, vai ficar difícil para você. Mas existem algumas linguagens que foram pensadas para serem versáteis. E o que é uma linguagem versátil? É que você consegue usar para diferentes propósitos. Então, dentro da programação, né, o primeiro conselho que eu daria, inclusive antes de estudar Python, é você fazer algum curso básico da lógica da programação. Por que da lógica? Porque quando você vai aprender a programar, você tem várias estruturas básicas que se repetem, como, por exemplo, a função C, né, a estrutura de loop for, while, que seria o para. Então, quando você começar a mexer com programação, você vai ver que tem algumas coisas que são super úteis, né, que são para você colocar condições no seu código-fonte, no seu programa, você criar métodos, funções para processar dados, né? E pessoal, a programação ela não é muito diferente da matemática, tá bom? Então, da mesma forma como você estudou polinômios, você vai fazer quase a mesma coisa quando você for programar. Mas voltando ao tema inicial desse vídeo, que é o Python. Galera, o Python ele surgiu na década de 90. Ele ele foi criado para ser uma linguagem, né, para processamento dentro do servidor. Então, inicialmente não focava muito na questão gráfica. Só que o Python cresceu muito, né? E hoje você tem várias vantagens de se usar Python. E eu diria que elas vão desde você trabalhar com inteligência artificial até você criar jogos. E quais são as vantagens de se trabalhar com Python? Eu fiz algumas anotações aqui, mas a primeira é a sintaxe simples, né? Então é muito fácil você codificar. Ele usa uma estrutura de código onde tudo fica organizado, né? Você usa os tabs para o espaçamento, perdão, entre o início da linha e o final para organizar o teu código. Então isso facilita bastante o desenvolvimento e reduz aquele aspecto de verbosidade como linguagens tipo Java tem. Outra questão interessante do Python é que a comunidade é gigantesca. Então você vai encontrar muitos fóruns, você vai encontrar muitos cursos gratuitos, muitos vídeos explicando como se utiliza Python. A documentação também é muito boa, tanto da linguagem quanto dos frameworks. Tudo tem um padrão, né? Você tem normas que foram criadas para que seja feito de um determinado jeito o código-fonte. Então isso facilita bastante quando você tiver que trabalhar no código-fonte de outra pessoa. Também o Python ele é muito utilizado no mercado, então você tem as empresas, as big techs, né, como Google, Netflix, Facebook, todas elas utilizam Python, então isso ajuda você bastante caso você queira conseguir um emprego, trabalhar nessa área. Além disso, né, eu considero o conjunto de bibliotecas do Python muito poderoso. Então, como eu disse, você tem bibliotecas para usar inteligência artificial, você tem bibliotecas para fazer jogos, você tem bibliotecas para fazer websites, ferramentas de internet, APIs. Então você tem um pool de bibliotecas que com pouquíssimas linhas de código você consegue, por exemplo, né, baixar um artigo da Wikipedia ou processar uma imagem, né, ou fazer um serviço online. E quais são as desvantagens de se utilizar o Python? Olha, dentre as desvantagens do Python puro, estão, por exemplo, o desempenho. Então ela não é uma linguagem feita para um desempenho absurdo. Por quê? Porque ela é uma linguagem interpretada. Então você pega o teu código, executa o comando lá, o Python e o teu arquivo,
e ele vai usar uma maquininha virtual, né, parecida com Java, para conseguir executar o teu código. E aí, pessoal, a vantagem, né, que esse tipo de situação traz é que o mesmo código que você desenvolve em Python, né, você pode rodar ele em diferentes computadores, desde que tenha o interpretador Python, né, o compilador Python. Mas quando você precisa de alguma coisa mais performática, você vai conectar o teu código Python com bibliotecas em C++. Então você fica um pouco dependente do C++ se você precisar fazer cálculos mais complexos ou, né, processamento de imagem, enfim, operações que demandem mais desempenho. Outra desvantagem é que o Python não foi pensado para aplicativos móveis. Então, se você quer entrar no mundo dos apps, criar aplicativo para Android, para Apple Store, não é a linguagem mais adequada, tá? Não é que não dê para criar, mas não é a mais adequada. Então, você tem que levar isso em conta, que se você vai para esse tipo de aplicação, talvez não seja a melhor opção para você. Então, diante de tudo isso que eu comentei, será que vale a pena aprender Python? Galera, na minha opinião, vale muito a pena, né? Eu, inclusive, comecei minha carreira como programador. Carreira de verdade era programador C, né? Eu já programava em Pascal, já programava em Basic, em Clipper, eu até comentei isso em outro vídeo, mas a minha carreira, ela começou como programador C++. Também trabalhei um pouco com Java, com PHP, com JavaScript, mas eu me encontrei no Python porque é uma linguagem muito mais pragmática. Então a minha experiência com Python, ela me mostrou que o Python ele é muito versátil. Então hoje eu desenvolvo projetos com Django, com Flask, tá? Conectando nas diferentes bases de dados. Então eu acho que vale a pena sim para quem está começando a aprender Python. Você tem uma grande comunidade, você tem muitas opções, muitas oportunidades de trabalho em diferentes segmentos, desde o segmento de desenvolvimento de software com IA até websites. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixa aí nos comentários se você também programa com Python, se você já começou a programar, ou se você tem alguma dúvida. E qualquer coisa, eu vou te ajudando ali, vou te respondendo. Um grande abraço e até a próxima.